Tenho uma Teneré e quero fazer um upgrade. Mas e agora, José? E antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a Adrenalina Motos de Governador Valadares por me ajudar muito a entender qual que é as necessidades, o que cada moto entrega e a saber falar para vocês qual seria a melhor forma de olhar a moto que você quer pegar. E esse vídeo não é para falar só da Versys. O vídeo que fala da Versys é esse aqui, onde eu explico tudo sobre essa moto, toda a minha experiência, tudo que eu já passei com essa moto nos quase 20 mil quilômetros rodados desde quando eu peguei ela. Já vamos se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele joinha e vamos seguir também lá no Instagram. Lá tem mais conteúdo sobre viagens, sobre motos, sobre algumas coisas. E qualquer coisa que quiser falar comigo também, só mandar uma mensagem por lá que eu sempre respondo. Mas agora, num grupo de Teneré no Facebook, eu vi algumas perguntas sobre qual seria a melhor moto para fazer um upgrade. E principalmente eu vi uma resposta que me deixou um pouco encucado. A Versys não é um upgrade legal para Teneré? Nesse mesmo grupo, foi levantado algumas motos que seriam os melhores upgrades para depois de uma Teneré. Eram Versys 650, Teneré 660, CB500X, GS 310. Bom, claro, cada uma dessas motos tem sua especificidade, sua categoria diferente. Apesar de todas ser trail, algumas nem são tão trails assim. Para começar, se a gente for comparar, vai depender muito de qual tipo de upgrade você quer fazer. O que você considera um upgrade? Porque, por exemplo, a Teneré tem 21 cavalos. Eu entendo que qualquer moto que tenha mais de 21 cavalos já pode ser considerado um upgrade. Então, nesse caso, até mesmo uma XRE com 26 cavalos já é um upgrade em relação à Teneré. E levando em consideração a cavalaria das motos, a potência do motor, vamos às comparações. Bom, a Versys 650 tem 59,4 cavalos, a Versys 300, 40. A Teneré 660, 48 cavalos, a CB500X, de 48 a 50 cavalos, dependendo do ano da fabricação. A Teneré 250, como eu já disse, são 21 cavalos. Ou seja, todas essas motos são upgrades em relação à Teneré, se você for olhar a cavalaria da moto, a potência do motor. A gente não pode ficar olhando só o tamanho da moto, até porque talvez uma moto muito grande não sirva para o que você quer fazer. Mas se você considerar o off-road, aí nenhuma dessas motos praticamente vai te servir. Se você considerar andar em estradas de chão, fazer aqueles ralis, a única moto dessa lista que vai te servir é a XT660 ou a XTZ660 Teneré, que é uma moto monocilíndrica, mais leve, mas entretanto ainda só tem 48 cavalos, a mesma cavalaria da CB500X. Mas ainda assim, algumas pessoas consideraram a GS 310 um upgrade, que é uma moto que se encaixa no perfil meio off-road e tem 34 cavalos. Sim, é um upgrade para mim. O outro fator que você tem que considerar é o seu bolso. Nada é mais importante do que quanto a gente pode pagar em uma moto. E para isso, eu fiz um comparativo pegando a tabela FIPE de todas essas motos do ano de 2017, que foi o último ano em que a XTZ 660 foi produzida. A Teneré saiu de linha em 2017, não sendo mais produzida a partir do ano de 2018. E nesse ano, essa moto agora, em maio de 2021, está custando R$ 32.486 pela tabela FIPE. As Versys 650, R$ 31.489. A Versys 300, R$ 19.768 já na versão Tourer completa. A CB500X, R$ 27.032. A Teneré, a R$ 16.596. E a XRE, R$ 17.617. Todos esses valores têm que ser encaixados no seu perfil de uso e no seu bolso. Não adianta nada você falar que quer uma moto muito potente. Afinal de contas, quando eu saí da minha Teneré, a moto que eu queria, obviamente, era uma moto muito maior, de potência de motor maior. Mas quando eu peguei a Versys 300, eu vi que uma moto 600 cilindradas talvez seria um gasto muito alto para mim, ou talvez uma 800, em que essa aqui me atende. Por exemplo, uma outra coisa que você deve considerar na hora de fazer um upgrade é o seu estilo de viagem.
Você vai viajar com a moto? Se você não for viajar, talvez uma Teneré te sirva dentro da cidade. Mas se você for viajar com a moto, você tem que considerar também a velocidade final e levando em consideração aonde você vai andar com essa moto. Não adianta nada você ter uma moto 1.200 que faz 220, 250 km por hora, sendo que você mora numa região cheia de montanhas e você não vai conseguir colocar nem a 150 nela. Mas e aí? Falando sobre velocidade das motos. Óbvio, motos com maior potência de motor vão ter uma velocidade final e logo uma velocidade de cruzeiro maior. Mas você, a qual velocidade você viaja? Por exemplo, eu nunca gostei muito de correr. A minha velocidade média de viagens sempre foi entre 140 e 150 km por hora. Ou seja, se eu pegar uma moto com muita potência, onde ela vai me entregar uma velocidade de cruzeiro próxima dos 190 por hora, vai ser um gasto maior para mim na aquisição da moto, onde eu não vou usar todo o potencial da moto. Por isso que a Versys 300 me serve muito. Ela tem uma velocidade de cruzeiro cheia, uma moto pesada, com garupa e com os 3 baús cheios, onde eu consigo chegar a 140, 150 km por hora confortavelmente, sem forçar o motor da moto. Com ela fazendo ali por volta dos 20 km por litro. Bebe bastante, sim, mas é uma moto de 300 cilindradas. Se você for olhar ainda, você vai ter uma velocidade de média de cruzeiro alta só na Versys 650, onde está ali em torno dos 180 por hora. Mas aí é aquilo que eu disse. Você vai usar uma moto a 180 por hora, você tem estrada, você tem coragem primeiro, porque quando a gente passa dos 160, aí a história muda. A moto começa a tremer, a perna começa a ficar mole, o medo de bater é muito grande, porque se bater nessa velocidade, acabou. E aí é nesse sentido que você tem que olhar. Afinal de contas, você tem uma moto, uma Teneré 250, onde a sua velocidade de cruzeiro é no máximo 120 km por hora com ela vazia. Se você colocar muito peso nela, ela não vai passar dos 100, 110 por hora, dependendo da estrada onde você estiver. Então, toda moto que vai te entregar uma potência maior, uma melhor velocidade final e por um custo-benefício melhor, tanto para o seu bolso quanto para o seu uso, você é considerado um upgrade, sim. Não adianta você olhar e querer só a maior moto, sendo que se você trocar uma moto que hoje está avaliada em torno dos 16, 17 mil e pegar uma moto que custa 40 mil, talvez a manutenção dela vai ser muito mais cara, ela vai beber muito mais e você não vai dar conta. Ou seja, não vai ser um upgrade bom para você, sendo que você depois teria que fazer um downgrade. E é isso, sempre levando em consideração o seu tipo de uso e o seu bolso, é que você vai fazer o upgrade da sua moto. Não adianta você ter uma Teneré, querer uma moto maior, sendo que você não tem utilidade para aquela moto maior e nem dinheiro para bancar aquela moto. Afinal de contas, voltando na parte do bolso, uma relação de Teneré hoje já está em quase R$ 500. Imagine então de uma CB500X, da Versys 650, da XTZ 660 Teneré. Então são relações muito caras. Poxa, Vinícius, mas eu vou comprar uma relação uma vez por ano e olha lá. Tá, mas na Teneré também você compra uma vez por ano, pagando um terço desse valor às vezes. Então você sempre tem que levar em consideração principalmente o que você quer e o seu bolso. Bom, mas olha só, esse vídeo não é só para quem tem a Teneré fazer o upgrade. Ele serve também se você tem uma Bros, qualquer outra moto e queira aumentar. Eu explico nesse vídeo aí sobre o que vai fazer na hora de fazer o upgrade, o que você vai levar em consideração. Não só em relação à parte off-road, mas por exemplo, se você tem uma Phaser e quer fazer um upgrade, você não vai fazer um upgrade para uma moto off-road se você tem um uso muito mais para rua, muito mais na BR. Então é isso que você deve levar em consideração, o seu tipo de uso e o seu bolso.